graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos iniciar o nosso culto de louvor e adoração ao nosso Deus, nesse instante, fazendo uma oração. Coloque-se em espírito de oração, vamos falar com o nosso Deus, pedir que o Teu Santo Espírito, o Espírito do nosso Deus, esteja nos guiando agora, nos consolando, nos dando toda a sabedoria para compreender as coisas que Deus tem para falar para nós durante esta noite. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te louvamos, nós te bendizemos, te adoramos, nos humilhamos na Tua presença, porque só Tu és digno de todo louvor, de toda honra e de toda glória. Nós, ó Pai, mesmo em nossas fraquezas, em nossas fragilidades, através do sangue de Cristo, nos levantamos para adorar o Senhor. Nos colocamos, ó Pai, à Sua disposição, para que nós possamos, ó Deus, todos os dias abrir os nossos lábios em louvor a Ti, que os nossos pensamentos sejam também de louvor a Ti, e nossas ações glorifiquem o Teu santo nome, Deus. Fala conosco, ó Pai, nesta noite, prepara-nos, ó Pai, para cantar louvores a Ti, para ler a Tua palavra, para ouvir a Tua mensagem, para que possamos orar a Ti, ó Deus, elevar a Ti o nosso clamor, a nossa oração, a nossa gratidão. Fale a nós, ó Deus, a cada pessoa que está ouvindo este culto nesta noite. Nós Te glorificamos, Te louvamos, no nome santo de Cristo Jesus. Amém. Eu convido você que possa abrir a sua Bíblia. Nós vamos ler a palavra de Deus na primeira carta de Pedro, seu capítulo 1. Nós leremos dos versículos 1 ao 12. Primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículos 1 ao 12. Mesmo em casa, peço que você acompanhe comigo a leitura da palavra do nosso Deus. E diz assim: Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos que são forasteiros da dispersão no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia, eleitos segundo a presciência de Deus Pai em santificação do Espírito, para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicadas. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que, segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo, a quem, não havendo visto, amais, no qual, não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível e cheia de glória, obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Foi a respeito dessa salvação que os profetas indagaram e inquiriram, os quais proferiram acerca da graça a vós outros destinada, investigando atentamente qual a ocasião ou quais as circunstâncias oportunas indicadas pelo Espírito de Cristo, que neles estava, ao dar de antemão testemunho sobre os sofrimentos referentes a Cristo e sobre as glórias que os seguiriam. A eles foi revelado que, não para si mesmos, mas para vós outros, ministravam as coisas que agora vos foram anunciadas por aqueles que, pelo Espírito Santo, enviado do céu,
vos pregaram o Evangelho, coisas estas que anjos anelam escrutar. Amém. Está aqui a palavra do nosso Deus, através do nosso irmão em Cristo, Pedro, escrevendo a essas igrejas daquelas regiões, para que estivessem alicerçados a palavra do nosso Deus, o Evangelho que foi anunciado. Nesse instante nós vamos entoar ao nosso Deus o hino de número 288, a mensagem real. Esse cântico fala do propósito da igreja, que é pregar o verdadeiro evangelho enquanto nós ainda temos tempo. Nós não sabemos por quanto tempo ainda irá demorar a volta do nosso Senhor, mas nós que somos a igreja da nossa geração, temos essa responsabilidade de
pregar o verdadeiro Evangelho, de anunciar a salvação em Cristo. Eu convido os irmãos para que agora possamos ler, ainda no capítulo 1 de 1 Pedro, dos versículos 13 ao 21. Diz assim: por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios, e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhais anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento. Porque escrito está: sede santos, porque eu sou santo. Ora, se invocais como Pai aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação, sabendo que não foi mediante as coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro, sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos por amor de vós, que por meio dele tendes fé em Deus, o qual ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, de sorte que a vossa fé e esperança estejam em Deus. Nós, de fato, vemos aqui que a nossa fé e a nossa esperança estão guardadas nas mãos de Deus. Ele é nosso refúgio, Jesus Cristo é a nossa rocha. Por isso nós podemos ter a liberdade de orar ao nosso Deus, de falar com Ele, de termos diálogo, para também colocar diante dele as nossas fraquezas, as nossas falhas, os nossos erros. Nós vamos ter um período de oração silenciosa. Você que está me ouvindo na sua residência, no seu quarto, na sua sala, não sei onde você está, mas fale com Deus agora. Se você puder, ajoelhe-se. Se você puder, coloque-se, derrame-se na presença do Senhor, porque Ele é misericordioso, Ele é bondoso. Logo após esse período de oração silenciosa, vou convidar a irmã Gisele que faça uma oração audível. Pai Santo, Deus bendito, nós louvamos ao Senhor, ó Deus, por essa noite. Muito obrigado por essa oportunidade que nós temos, ó Deus, de falar com o Senhor, de cultuar o Senhor, de louvar ao Senhor. Muito obrigado pelo Senhor ter sido um Deus zeloso conosco. O Senhor tem cuidado de nós a cada instante. O Senhor tem dispensado sobre as nossas vidas, ó Deus, as tuas bênçãos, o teu cuidado. Mas nesse momento, ó Deus, nós queremos nos arrepender diante do Senhor, te pedir perdão, ó Deus, pelas nossas falhas, perdão, Senhor, pela nossa falta de amor, pela nossa falta de fé, pela nossa falta de interesse pelas coisas do Senhor, perdão, Senhor, pela nossa falta de amor com o nosso irmão. Ó Deus, muitas vezes, ó Pai, nós não temos seguido aquilo que o Senhor Jesus nos disse. Ó Deus, que o Senhor nos perdoe, que o Senhor nos dê um coração como o teu, um coração obediente, um coração que ame a tua palavra, que ame as coisas do Senhor, ó Deus. Em nome de Jesus, nos perdoe, ó Deus, as nossas faltas contra o nosso próximo. Muitas vezes nós não estendemos a mão, nós não oramos, nós não abraçamos, nós não procuramos, ó Deus, mas que o Senhor, em nome de Jesus, nos dê um coração novo, transforma as nossas vidas, ó Deus, nos dê um coração
coração, ó Pai, como do Senhor, que veio a este mundo não para ser servido, mas para servir, e deu a sua vida em resgate por muitos, ó Deus. Nós te louvamos, ó Pai, nós te agradecemos porque nós não merecemos, nós não somos dignos, ó Deus, estamos aqui pela tua misericórdia, mas que em nome de Jesus, ó Deus, o Senhor nos alcance a cada instante, o Senhor mude o nosso coração, mude a nossa forma de pensar, de agir, ó Deus, tira, ó Deus, de dentro de nós aquilo que nos afasta, aquilo, ó Deus, que impede a nossa comunhão com o Senhor, misericórdia das nossas vidas, ó Deus, é o que nós te pedimos. E nós te agradecemos por esse amor que nós não merecemos, que nós não somos dignos, mas o Senhor assim mesmo nos ama, mesmo sabendo, ó Deus, quem nós somos, mesmo sabendo dos nossos pecados. Nós louvamos ao Senhor por esse amor tão grande, em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós ainda vamos entoar mais um hino, o hino de número 300, Igreja Militante. Cristo
Nós vamos à pergunta do nosso catecismo, pergunta de número 74, que diz assim: as crianças pequenas devem ser batizadas? A resposta é: devem, sim, porque tanto as crianças como os adultos pertencem à aliança de Deus e à sua igreja. Também a elas, como aos adultos, são prometidos no sangue de Cristo a salvação do pecado e o Espírito Santo, que produz a fé. Irmãos, nós durante essa semana estivemos orando em favor da família do nosso irmão Geraldo. Vou pedir ao nosso irmão Daniel que eleve a Deus uma oração mais uma vez em favor desta família, para que Deus possa continuar dispensando cada um dos seus cuidados sobre suas vidas. Pai Santo, Deus Eterno, Todo-Poderoso, nós estamos aqui diante de Ti nesse culto, ó Deus, para Te render graças, para Te adorar, para dizer que o Senhor é o Deus das nossas vidas, ó Deus, e o Senhor é o Deus dessa igreja, Pai. E como igreja, ó Deus, toda semana nós temos orado pelas famílias. Nesse momento, ó Deus, eu venho colocar diante de Ti a família geral, esteja ali, ó Deus, com ele, o sustentando, esteja ali, ó Deus, cada dia mais firmando seus passos, faça com que ele realmente seja um homem segundo o Teu coração, ó Deus, e que ele possa realmente, Deus, ser abençoado por Ti dia após dia, ó Deus. Colocamos em sua esposa Márcia, seus filhos, a Flávia Gustavo, ó Deus, o Senhor cuide daquela família de uma forma especial. Que o Senhor venha, ó Deus, cada dia mais, ó Deus, trazer a união, trazer a Tua paz, trazer o entendimento da Tua palavra, ó Deus, e acima de tudo, ó Deus, que o Senhor traga as Suas bênçãos. Mas acima disso, Deus, que a Tua presença seja constante ali. Ainda nesse momento, nós lembramos dos pais deles que estão alimentados, ó Deus, que o Senhor possa desde já estar ali preparando tudo necessário para o cuidado, Deus, para ali, ó Deus, suprindo as necessidades físicas daquele casal, que eles possam, ó Deus, realmente ser, dia após dia, sentir o Teu cuidado e a Tua proteção. Nós te pedimos, ó Deus, que o Senhor venha estar com eles, ó Deus, assim como o Senhor está com as demais famílias da igreja. Essa é a oração que nós te fazemos em nome de Jesus. Amém. Nós agora concluiremos a leitura de 1 Pedro, capítulo 1, leremos dos versículos 22 ao versículo 25. Diz assim: tendo purificado a vossa alma pela vossa obediência à verdade, tendo em vista o amor fraternal não fingido, amai-vos de coração uns aos outros ardentemente, pois fostes regenerados, não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Pois toda a carne é como a erva, e toda a sua glória é como a flor da erva. Seca-se a erva, cai a sua flor. A palavra do Senhor, porém, permanece eternamente. Ora, esta é a palavra que vos foi evangelizada. Amém. Louvemos ao nosso Deus por sermos atingidos por essa palavra, do Senhor ter revelado a nós essa palavra, e através do Seu Santo Espírito nós podemos conhecer a Cristo, Evangelho, a graça. Nesse instante eu vou pedir ao nosso irmão Rafael que eleve a Deus uma oração e esteja agradecendo a Deus pelas bênçãos derramadas na vida da igreja, pelas bênçãos derramadas nas nossas vidas, não somente em nosso país, mas em todos os países. Nós cremos que a igreja do Senhor está espalhada por esse mundo e que o amor de Deus em momento algum nos desamparou, em momento algum nós ficamos sós, porque Cristo, Ele prometeu e é fiel para cumprir, e de fato nós podemos ver o cumprimento dessa promessa, de que Ele estaria presente com a sua igreja, com os seus eleitos, com os seus amados, todos os dias até a consumação dos séculos. Por isso nós louvamos a Deus e vamos orar agradecendo a Deus por todas as bênçãos que Ele tem derramado nas nossas vidas. Glorioso Deus, Pai bendito,
Obrigado a Deus por essa noite. Obrigado pela tua fidelidade, pelo teu amor incondicional. Obrigado pela cruz de Cristo. Obrigado pelo teu Consolador que está presente em nossos corações, em nossa vida, na vida da igreja. Continua, Deus, nos sustentando debaixo da tua soberana vontade, da tua soberana mão. Continue nos instruindo, nos ensinando, nos capacitando a toda boa obra. Continue, ó Deus, trabalhando em nossas mentes, em nossa vida, em nossa família. Trabalhe neste país, ó Pai, transforme este país para a tua glória. Ó Deus, oro em especial em agradecimento pela vida da igreja espalhada pela face da terra, porque percebemos que o Senhor tem nos sustentado, tem cuidado de nós. Obrigado a Deus, porque até mesmo no sofrimento, na perseguição, nós vemos a tua poderosa mão trabalhando. Porque no sofrimento o Senhor nos instrui, nos capacita, e a tua igreja ela percebe a tua soberana mão cuidando de nós. Esse é o nosso Deus, o Deus revelado nas Escrituras, que enche o nosso coração de alegria, que enche o nosso coração de regozijo e de felicidade pelo Evangelho e pela palavra que é perfeita e que transforma, que nos capacita. Continue nos sustentando, Deus, fala aos nossos corações. Essa é a nossa oração em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Por estarmos certos de que nossos pecados eles já foram perdoados, também estamos certos que Deus, Ele, através da sua graça e misericórdia, ouve o nosso louvor. Eu convido a todos que, juntamente com a equipe que estará aqui conosco, possamos louvar ao nosso Deus. Apocalipse, no capítulo 5, versículo 13. Digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder, e riqueza, e sabedoria, e força, e honra, e glória, e louvor. Vamos louvar ao nosso Deus. Cumprimento a amada igreja com a graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Nesse momento nós convidamos a você a louvar esse Deus que a Bíblia diz que é digno, que é santo, um Deus que faz maravilhas, um Deus que sustenta e zela pelo seu povo. E a primeira música que nós vamos cantar, ela faz esse convite para louvar a Deus. A primeira música é Vem, Esta é a Hora.
E Romanos 8 afirma que nada pode nos separar desse amor, nem mesmo a morte, nem mesmo a espada, nem mesmo qualquer outra coisa que aconteça, nem mesmo essa pandemia pode nos separar do amor do nosso Deus. E nós vamos louvar a Ele nesse momento com o cântico Quem nos separará? Essa pandemia, esse coronavírus veio para nos mostrar que nós devemos viver na dependência do nosso Deus. Uma vez que nós somos escolhidos por eles, uma vez que nós somos chamados, nós também temos a certeza de que Ele é o único digno da nossa adoração. Essa dependência nos mostra que nós temos que entregar não apenas a nossa vida, mas tudo o que nós temos. Que Deus possa realmente fazer no seu coração, no meu coração, no nosso coração morada, que nós podemos estar sempre à disposição dEle. O terceiro cântico que nós iremos entoar fala sobre isso. Toma o meu coração.
sonhos. Colocamos, ó Deus, o nosso coração, colocamos a nossa mente, colocamos a nossa alma diante de Ti, ó Deus. Que o Senhor venha falar conosco nessa noite. Que o Senhor traga palavras que acalmem o nosso coração, que aliviem a nossa ansiedade, mas que acima de tudo, ó Deus, nos leve a viver uma vida mais santa. Nós te pedimos, ó Deus, que o Senhor abençoe a Tua igreja. Nós te pedimos, ó Deus, que o Senhor abençoe o nosso pastor, Ricardo, que ele venha, ó Deus, realmente ser aqui um pouco profeta Teu nessa noite, ó Deus. Que as palavras que ele falar venham de encontro aos nossos corações. Tira agora, ó Deus, tudo aquilo que for distração, tudo aquilo que for impedimento. Abra os nossos olhos, os nossos ouvidos espirituais para ouvir a Tua voz através do Teu servo. Essa é a oração que nós fazemos em nome de Jesus. Amém. Boa noite, irmãos. Graça e paz do Senhor Jesus Cristo. Deus possa, mais uma vez, com sua bondade e graça, alcançar o nosso coração nesta noite, no meio da pregação da sua palavra. Convido os irmãos na sua casa, nós aqui, veremos também o livro de Marcos, capítulo é o 6. Temos feito uma série de pregações em Marcos, vamos continuar essa série hoje no capítulo 6, dos versos 14 ao versículo 29. Marcos, o capítulo é o 6, versículos 14 a 29, diz assim a palavra do nosso Deus. Chegou isto aos ouvidos do rei Herodes, porque o nome de Jesus já se tornara notório, e alguns diziam: João Batista ressuscitou dentre os mortos, e por isso nele operam forças miraculosas. Outros diziam: é Elias. Outros ainda: é profeta como um dos profetas. Herodes, porém, ouvindo isto, disse: é João, a quem eu mandei decapitar, que ressuscitou. Porque o mesmo Herodes, por causa de Herodias, sua mulher de seu irmão Filipe, porquanto Herodes se casara com ela, mandara prender a João e atá-lo no cárcere. Mas João lhe dizia: não te é lícito possuir a mulher de teu irmão. E Herodias o odiava, querendo matá-lo, e não podia, porque Herodes temia a João, sabendo que era homem justo e santo, e o tinha em segurança. E quando o ouvia, ficava perplexo, escutando de boa vontade, boamente. E chegando um dia favorável, em que Herodes, seu aniversário natalício, dera um banquete aos seus dignatários, aos oficiais militares e aos principais da Galiléia, entrou a filha de Herodias, e dançando agradou a Herodes e aos seus convivas. Então disse o rei à jovem: pede-me o que quiseres, e eu te darei. E jurou-lhe: se pedires mesmo que seja a metade do meu reino, eu te darei. Saindo ela, perguntou à sua mãe: que pedirei? Esta respondeu: a cabeça de João Batista. E desceu-se profundamente o rei, mas por causa do juramento e dos que estavam com ele à mesa, não lhe quis negar. E enviando logo o executor, mandou que trouxesse a cabeça de João. Ele foi e o decapitou no cárcere. E trazendo a cabeça do prato, a entregou à jovem, e esta, por sua vez, à sua mãe. Os discípulos de João, logo que souberam disto, vieram, levaram-lhe o corpo e o sepultaram no túmulo. Daniel orou pela palavra. Eu gostaria que você em casa também orasse, para que Deus faça o seu coração especificamente. A palavra de Deus é poderosa. Ela tem um propósito, Deus já estabeleceu uma palavra de alento
exortação, mas também encorajamento para nós que somos forasteiros, somos a igreja de Jesus. Fale com Deus neste momento e peça para que Ele fale ao seu coração, em nome de Jesus. Pai, nós suplicamos que, mais uma vez, em oração, que o Espírito Santo ilumine nossa mente, o nosso coração. Pai querido, a palavra do Senhor não pode voltar vazia, Deus, mas ela se cumpre o propósito que o Senhor designou. Então, cada pessoa que tiver acesso a essa palavra, neste momento em casa, nós aqui reunidos, em nome de Jesus, fala o coração para que sejamos realmente transformados para a sua glória, honra e louvor, em nome de Jesus. Amém. Joás, o rei de Judá, quando no reino dividido, teve como seu tutor o sacerdote Joiada. Durante todos os dias do sacerdote Joiada, Joás viveu retamente, obedecendo o mandamento do Senhor. Mas tão logo Joiada morreu, o rei Joás, os seus príncipes, e certamente também o povo, na sua maioria, se corromperam e enveredaram pelo caminho da idolatria. Deus levantou então profetas que foram ao rei, mas ninguém deu ouvido a esses profetas. Então o texto diz que Deus, com o seu Espírito Santo, incomodou Zacarias e ele pessoalmente, na frente do povo, questionou o rei por causa daquela ação em transgredir o mandamento do Senhor. Ele questionou o rei porque o Senhor havia abandonado a Deus e a sua vontade, os seus caminhos. O que aconteceu? Por ordem do rei, Zacarias, filho daquele que tanto cuidara de Joás, foi morto a mando do rei. Segundo Crônicas, capítulo 24, 1 e 2, 17 a 22, narram este fato. E o texto que lemos agora há pouco em Marcos, nós vemos também João Batista, por confrontar uma autoridade, ele perde a sua vida. Ao confrontar a autoridade do seu pecado, teve ali, por ordem do rei Herodes, a sua cabeça decapitada. O contexto de Marcos, como vemos apresentando já há algum tempo, é um livro escrito para provar que Jesus Cristo é sim o Filho de Deus, que Jesus Cristo é sim o Messias, que Jesus Cristo é sim, ainda que é recusado, rejeitado, maltratado, morto e sepultado, ele é o Filho de Deus que veio cumprir a missão que Deus estabeleceu, buscar e salvar o que se havia perdido. Jesus Cristo, entretanto, não ficou morto, ele ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus e de lá mesmo ele voltará para então julgar com justiça e com equidade. Vamos então ao texto de hoje que lemos. Marcos registra que Herodes, ouvindo da fama de Jesus, ele ali pensando que Jesus fosse João Batista, ele então Marcos vai narrar nesse texto a morte do profeta João Batista. Esse Herodes que havia contraído núpcias com uma mulher que não era sua mulher legítima, uma mulher casada com seu irmão, era sua cunhada. João Batista confronta esse homem e por causa disso João Batista foi decapitado. Por causa disso João Batista foi morto. E o que então o texto nos ensina? O que é que Marcos quer nos passar com esta passagem? Nós aprendemos nessa noite que ao confrontar o pecador em seu pecado, o servo de Deus pode perder a sua vida. Ao confrontar o pecador no seu pecado, o servo de Deus pode perder a sua vida. E como Marcos então nos mostra esta verdade? Nos versículos 14 a 16, nós lemos um governador perturbado em sua consciência. Herodes, citado aqui nesse texto, é o Herodes Antipas, conhecido como Antipas. Embora Marcos o apresente como rei, esse Herodes não é um rei, ele é um tetrarca, ou seja, um governante de uma quarta região. Herodes, ele era o governador da Galileia e Pérea. Ele era um dos filhos de Herodes o Grande, a quem, nos dias que Jesus nasceu, mandou matar todas aquelas crianças menores de 2 anos. Portanto, este Herodes Antipas é filho do Herodes que ordenou aquele massacre de crianças em Belém, quando Jesus
nascera. O texto bíblico registra que chegou isto ao ouvido de Herodes. Isto o quê? Conforme Marcos 1,14, tão logo João foi preso, Jesus começou então, saiu pela Galileia pregando o Evangelho de Deus. A partir dali, a fama de Jesus crescia mais e mais em toda a Galileia. E no contexto do capítulo 7 mesmo, capítulo 6, perdão, dos versos 7 a 13, conforme a pregação anterior, os apóstolos receberam autoridade de Jesus Cristo para pregar, curar enfermidades e expulsar demônios. E quando Jesus pregava numa região, os discípulos foram em duplas para outras regiões. E é nesse contexto então que Herodes toma conhecimento da vida de Jesus, do ministério de Jesus, dos atos de misericórdia de Jesus e da pregação de Jesus Cristo. E então, nesse contexto, Herodes tendo ouvido falar, o texto mostra que alguns cidadãos ali, palacianos, que também tiveram conhecimento da morte de João Batista, como o texto vai narrar, disseram: este é João Batista que ressuscitou dentre os mortos, por isso que nele se operam forças miraculosas. Mas outros palacianos, por sua vez, declaravam que Jesus Cristo era Elias. Havia sim naqueles dias uma crença de que Elias ressuscitaria e ele seria então precursor do Messias. E alguns outros ainda afirmavam que Jesus era simplesmente um profeta como qualquer outro dos profetas. Herodes, por sua vez, ficou com a primeira conclusão de que Jesus era João Batista que havia ressuscitado. E por que Herodes assim pensou? É lógico que nos atos de Jesus, mas principalmente por causa da similaridade da pregação de Jesus Cristo e a pregação de João Batista. João Batista e Jesus Cristo pregavam o mesmo tema: arrependei-vos dos vossos pecados, porque chegado está o reino de Deus. Então, Herodes, assumindo que matou de fato João Batista, com sua mente perturbada pelo seu pecado, inclusive, o pecado agora acelerando em sua mente, tornando à tona toda aquela situação que ele passou e que João contraditou, Herodes chegou à conclusão: este é João Batista a quem eu decapitei, ou a quem eu mandei decapitar. Interessante esta conclusão de João Batista, porque segundo os historiadores, Herodes ele era do partido dos saduceus, e esses saduceus não acreditavam em ressurreição, eram racionalistas, e portanto, com a mente perturbada, com o seu pecado batendo à porta, Herodes começou a crer naquilo que ele não cria, começou a crer naquilo que ele pregava contra, de que mortos ressuscitariam. Então, ele chegou a essa impossibilidade da sua fé. Mas o fato é que ele assim creu, e dentre essas conclusões nós podemos perceber o quanto Jesus não foi recebido de fato, de verdade, como um Messias verdadeiro. O tanto e quanto Jesus não era reconhecido em sua missão, mas simplesmente muitas vezes como um curandeiro ou como alguém que expelia demônios, mas não como o Messias verdadeiro, aquele que veio se resgatar e buscar o que se havia perdido. Aqui uma aplicação muito imediata para mim e para você: tomemos cuidado para que o nosso pecado não nos conduza a crer naquilo que a Bíblia não diz. Cuidado para que o nosso pecado não nos induza a crer naquilo que a Bíblia não diz, como aconteceu com Herodes, não quanto à Bíblia, mas quanto à sua fé, a fé inclusive pagã. Mas estamos aprendendo nessa noite de que, ao confrontar o pecador e seu pecado, os servos de Deus podem perder a sua vida. Marcos continua mostrando essa verdade, agora nos versos 17 a 20, e nós vemos aqui um governador e sua mulher confrontados em seu pecado. Versículos primeiros, Marcos introduz a história, agora ele vai narrar a morte de João Batista. Então, Marcos começa expondo a situação pecaminosa de Herodes e Herodias. Conforme historiadores, não bíblicos, porque não está na Bíblia esse registro, mas vários historiadores confiáveis escreveram que Herodes Antipas
era casado com a filha de Aretas, um rei dos árabes nabatenos. Herodias, por sua vez, era filha de Aristóbulo, um dos irmãos de Herodes. Daí deduz-se que Herodias era sobrinha de Herodes em segundo grau. Mas a história ainda conta que a Herodias era casada com o seu tio de segundo grau, Filipe, que também era irmão de Herodes. Então, numa visita que Herodes fez a Filipe, ali, ao colocar os olhos em Herodias, houve ali um ato de paixão de ambos. Cada um namorou do outro e resolveram desavergonhadamente abandonar os seus cônjuges atuais e contraírem núpcias. Portanto, Herodes casou com a sua cunhada e sobrinha ao mesmo tempo. Também historiadores afirmam que a dinastia dos Herodes era conhecida pela sua imoralidade. Casavam-se e descasavam-se à vontade. Portanto, ali Herodes e Herodias resolveram contrair núpcias de forma sem pejo algum, e ali então deixando os seus cônjuges atuais, formando uma nova família. Quando João Batista soube disso, sem pensar duas vezes, sem pestanejar, publicamente ele repreendeu Antipas, Herodes, dizendo: não te é lícito casar com a mulher do teu irmão. Na verdade, ele usa o termo possuir, que é o termo mais adequado. Mas por que João Batista repreendeu Herodes? Qual era a base para tal repreensão? Herodes, ao casar-se com sua cunhada Herodias, estando seu irmão vivo, estava infringindo a lei de Moisés, ou a lei que Deus deu a Moisés, pois estava praticando incesto. Levítico 18, 16 e 20, 21 narram esse fato, ou clareia essa verdade. E conforme o ensino de Jesus, e também Paulo colocou com muita veemência, Herodes estava em adultério também. Não somente incesto, mas também adultério, Mateus 31, 32 e Romanos 7, 23. Então João Batista, que foi um homem comprometido com Deus, com sua missão, com a sua vocação, com o seu chamado, João Batista, que foi um homem que pregou a palavra de forma verdadeira e pregava arrependimento, ou seja, uma mudança radical da vida da pessoa, de mente e coração, para uma transformação completa. João Batista, que por meio da pregação inculcava às pessoas a necessidade da confissão dos pecados, deixarem esses pecados. Quando depara com Herodes seu pecado, João não mudou a sua postura. Era uma autoridade, mas João não mudou a sua pregação. João não agiu diferente. João confrontou Herodes em seu pecado. Essa é a grande verdade. Mesmo Herodes não sendo judeu, João Batista sabia que a verdade ou a lei era para todos os seres humanos. Não importava quem fosse, em que grau estivesse. Pecado é pecado. Independente do homem, onde ele esteja, pecado não é pecado. Pecado é infração contra a lei de Deus. Herodias então odiava João Batista. Por que odiava João Batista? Porque ela foi exposta, porque ela foi contraditada, ela foi colocada numa situação em que as pessoas certamente falavam mal dela e falavam mal de Herodes. Mas por que odiava João? Porque ela queria continuar no seu pecado, queria continuar casada com o governador, queria continuar casada com aquele que podia dar um luxo a mais para ela, já que Filipe não era governador, era um homem rico, mas não tinha tanta pompa como Herodes. Mas o fato é que Herodias buscava no seu coração, alimentava no coração o desejo de matar a João, e o texto fala que não podia, porque não encontrava oportunidade para tal. Então João Batista era odiado por Herodias. João Batista estava ali falando a verdade, e aquela mulher nutria no coração o desejo de matá-lo, mas não podia. Herodes, por sua vez, o texto não relata se ele nutria ou não alguma aversão a João. O fato é que João Batista, ele, quando falava para Herodes gostava de ouvir João Batista. O texto fala que ele ficava perplexo, a boca aberta, ficava assim, como que fora de si, deliciando-se com tudo aquilo que João ensinava. Mas então, para agradar a sua esposa, para que pudesse abafar um pouco o caso,
mandou prender João no cárcere. E ali João Batista ficou por algum tempo. Em Mateus 14,5 nós vemos que Herodes queria também matar João. Mateus narra isso. Mas Mateus narra que ele temia o povo, porque o povo tinha João Batista como profeta. O fato é que Herodes temia João, tinha medo de João, porque sabia quem João era. João era um homem santo, um homem puro, um homem de Deus. Herodes sabia que João não tinha pecado algum. Herodes sabia que João só foi preso porque o repreendeu pessoalmente. Herodes mandou prender a João porque era um ato de reprimir uma voz em sua consciência. Então, Herodes gostava de ouvir a João, mas ele temia João porque sabia que João estava certo e ele errado, mas também temia o povo, porque se matasse a João por qualquer motivo, ou ser um motivo justificável, conforme os romanos assim preconizavam, podia acontecer uma rebelião, poderia acontecer uma dificuldade entre Herodes e o imperador. Portanto, Herodes preferiu somente prender a João. Somente prender a João e, de repente, trazer um pouco de paz entre ele e a sua esposa, a fim de que desse tempo ao tempo. Mas o fato é que, pelo texto, João várias vezes era chamado, ou Herodes descia ao cárcere para ouvir ali João Batista na sua prédica, na sua pregação. Aqui vai também mais uma outra aplicação bem prática. Você também gosta de ouvir a palavra de Deus? Bom, mas isso não é suficiente. Não é suficiente. Estamos aprendendo aqui nessa noite que, ao confrontar o pecador e seu pecado, o servo de Deus pode perder a sua vida. Marcos agora continua mostrando essa verdade a partir dos versos 21 a 29. Quando lemos que João Batista foi morto por confrontar pecadores em seu pecado. No dia natalício, ou no dia do aniversário de Herodes, realizou-se um grande banquete, para o qual foram convidados todos os nobres, os oficiais militares, as pessoas ricas que apoiavam politicamente a Herodes. E normalmente naqueles banquetes, dançarinas se apresentavam para entreter ali o dono da festa, no caso Herodes e seus convivas. E essas danças, muitas vezes, eram danças eróticas. Essas danças, muitas vezes, eram danças onde as mulheres, no seu agir, tentavam seduzir os homens. Mas algo inusitado acontece nessa festa, nesse banquete. E uma dançarina apareceu no normal, mas eis que alguém aparece dançando naquele salão. Era a filha de Herodias. Ela entrou no salão dançando à vista de todos. Segundo historiadores, o nome dessa jovem era Salomé. E ela dançou de modo que a Herodes agradou-se daquela dança. E certamente, já tomado pelo efeito do álcool, Herodes disse para aquela jovem: pede-me o que quiseres e eu te darei. E Herodes, então, agora ele faz o juramento: nem que seja a metade do meu reino, se você pedir, eu te darei. Percebam bem o toque dessa palavra: pede o que você quiser, ainda que seja a metade do meu reino, eu te darei. Isso agora em juramento. O fato é que Salomé, ela sai correndo para junto da sua mãe e pergunta: que pedirei? Talvez a moça nem sabia o que pedir, mas pelo texto nós percebemos que alguém sabia o que falaria para ela. Por quê? O texto no versículo 21 começa dizendo: era dia favorável. Favorável para quem? Favorável para quê? Herodias era uma mulher ardilosa, somando-se isso ao fato de que ela odiava João Batista e procurava ocasião para matá-lo. Ela desejava matá-lo, mas não podia. E a ideia é porque não havia ocasião. E agora Marcos registra uma ocasião favorável para que aquela mulher então pudesse ficar livre de João Batista, para que aquela mulher pudesse manter a sua postura incestuosa e adúltera, sem ninguém questionando, sem ninguém interferindo, sem ninguém acusando. Era o dia favorável em que Herodias ficaria livre do seu acusador.
Eram dias favoráveis em que Herodias podia realizar o desejo do seu coração, matar a João Batista. Salomé então atende ao pedido da mãe e se volta então agora para Herodes e pede que sem demora num prato fosse colocado uma cabeça de João Batista para a exibição de todos. Sem demora, era urgente, talvez a ideia de que antes que Herodes pudesse mudar de ideia ou antes que alguém questionasse tal pedido. O texto fala então que Herodes ele entristeceu-se, mas não mudou de postura. Por quê? As pessoas ao seu redor questionariam a sua decisão em voltar atrás. Ele jurou, ele prometeu. Então, ali, por meio das pessoas, o que elas poderiam pensar, e por causa da promessa que ele havia feito, Herodes ordenou que decapitassem a João Batista. Ele, que gostava de ouvir a João Batista, agora ele demonstra ou conclui o desejo daquela sua mulher, ordenando então a morte de João Batista. Marcos termina essa triste história narrando que os discípulos, logo que souberam desse fato, vieram e recolheram o corpo de João Batista e o sepultaram. Naquele dia ficou nítido para os discípulos de João e para todos que souberam daquela morte, que confrontar autoridades em seus pecados pode custar a vida dos servos de Deus. João Batista, ao pregar a verdade, ao confrontar o pecador em seu pecado, ele teve a sua vida ceifada. Nós vamos então concluir já essa meditação. E nós citamos Joás, o rei de Judá, que ordenou a morte de Zacarias, filho de Joiada, aquele que o ajudara muito. E porque Zacarias confrontou o rei no seu pecado, porque o rei foi questionado, ali o rei preferiu eliminar o questionador a deixar o seu pecado. O rei preferiu eliminar aquele homem a chamar a nação a voltar-se para Deus. Com João Batista aconteceu a mesma coisa, situação diferente, contexto diferente, mas João Batista teve o mesmo fim quando confrontou Herodes no seu pecado. Viver em integridade, ser fiel na exposição da palavra de Deus e confrontar o pecador no seu pecado, isto foi suficiente para que João Batista fosse morto, para que João Batista perdesse a sua vida. E João Batista não foi somente o maior e último dos profetas do Antigo Testamento. João Batista foi também o primeiro mártir do Novo Testamento. Os acontecimentos da vida de João Batista apontam para Jesus Cristo. O que Herodes ordenou a João Batista, de igual modo, tempos mais tarde, alguns meses depois, o mesmo Herodes também ordenou que Jesus Cristo fosse morto, fazendo exatamente o que fizeram no passado, silenciando alguém que confrontava o pecado, silenciando alguém que pregava a verdade, silenciando alguém que, por amor, morreu naquela cruz, ou morreria naquela cruz. João Batista morreu fazendo o que Deus chamou para fazer. De igual modo, também Jesus morreu fazendo o que foi chamado para fazer. E quanto a nós? Algumas lições nesse texto são importantes. E a primeira delas é que, inclusive no contexto anterior, nós aprendemos isso, estou refrisando, Jesus tinha enviado seus discípulos para que pregassem o Evangelho e mostrou para eles da possibilidade da retaliação, a possibilidade da perseguição, da rejeição. E Marcos, nesse contexto aqui, está ensinando exatamente isso. Marcos está mostrando exatamente isso, o que aconteceu no passado, acontece no presente e acontecerá no futuro. O que aconteceu com João Batista, aconteceria com Jesus Cristo, aconteceria e aconteceu com os discípulos também, aconteceria e acontece e acontecerá com todos aqueles que confrontam o pecador no seu pecado. Todos aqueles que se colocam na brecha, na dispensação de Deus, como Daniel colocou aqui hoje, como Isaías, como precursor, como anunciador, como proclamador da verdade, este será perseguido e poderá sim perder a sua vida.
Hebreus, no capítulo 11, texto chamado de Galeria dos Heróis da Fé, mostra uma enorme lista de irmãos que perderam a sua vida porque preferiram amar a Deus, porque preferiram não amar a própria vida, preferiram serem fiéis à pregação da verdade, preferiram manter-se do lado de Deus e por isso perderam a sua vida. Então, esse texto é muito precioso para nós, porque todos quantos se levantarem para confrontar o pecador no seu pecado, ele pode sim perder a sua vida. Mas, meus irmãos, vocês também é confortador, porque Deus tudo sabe, tudo vê, Deus é juiz, e Ele julgará sim todos aqueles que se levantarem contra a sua igreja, todos aqueles que se levantaram contra os seus profetas, todos aqueles que se levantaram contra Jesus Cristo, todos aqueles que se levantaram contra os pregadores. Porque, meus queridos, Deus é juiz e Ele julgará, se não hoje, no último dia, está reservado esse juízo para que então, inclusive o sangue dos mártires, seja julgado conforme João, não o Batista, mas João Amado escreve em Apocalipse. O sangue dos mártires serão cobrados de cada um daqueles que se levantaram contra a igreja, inclusive daqueles que ordenaram, executaram a João Batista, a Jesus Cristo e todos os mártires ao longo da história. Então Deus não está inerte, não está isento, não está alheio a essa realidade. E Jesus mesmo deixou isso claro: perseguiram a mim, perseguirão a vós outros. Se nem no seco fizeram isso, quanto mais em meia madura, ou seja, se eu que podia suportar fizeram, quanto mais vocês. Se eu que sou filho de Deus fizeram, quanto mais a vocês. Então, nós aprendemos aquilo que fizeram com João Batista, que fizeram com Jesus Cristo, farão a todos os fiéis seguidores de Jesus Cristo. Todavia, lembremos, morrer por Jesus Cristo, por causa de Jesus Cristo, não é motivo de tristeza, não é motivo de pranto, mas sim motivo de alegria. Porque Jesus disse: bem-aventurados sois vós, quando mentirem, disserem mal contra vós outros, alegrai-vos, porque grande é o vosso galardão dos céus. Mateus 5, 11 e 12. Mas também lembremos que o sofrimento do tempo presente não se compara com a glória reservada no porvir. Portanto, desde a morte do justo Abel até quando Cristo voltar, a igreja passará por isso, os fiéis pregadores passarão por isso, mas bem-aventurados seremos, se assim suceder a mim, a você, e diante da morte, mesmo em face da morte, como escreve João no Apocalipse, possamos viver fiéis a Deus, porque a vitória da igreja está em não amarem a sua própria vida, mesmo em face da morte. Como igreja, somos chamados a mostrar ao pecador o perigo que incorre na prática desse pecado. Portanto, não concordemos com o pecado do pecador, seja ele quem for, independente do grau de instrução que ele tiver, de posição social que ele estiver, não podemos fechar os olhos, não podemos cruzar os ombros, não podemos concordar com o pecador na prática do seu pecado. Pelo contrário, somos chamados a confrontar. Não estou dizendo que você vai chegar na casa de alguém e dizer: fulano ou ciclano, você está assim assado, mas da oportunidade que Deus te der, você deve sim confrontar o pecador do seu pecado e mostrar o perigo que ele corre e mostrar que em Deus há sim perdão dos pecados, independente de que pecado seja, Deus pode perdoar, excetuando, é claro, como também já pregamos aqui em Marcos, o pecado da blasfêmia contra o Espírito Santo. Portanto, diante do pecado de alguém, não se furte a confrontar, mesmo que isso custe a sua vida, porque aquele que quiser amar a sua vida, perdê-la, mas aquele que perder a vida por causa de Cristo, vai ganhá-la. Então, amados irmãos, nós possamos lembrar disso em nome de Jesus. Eu quero também me dirigir a você que tem ouvido a palavra de Deus, gosta de ouvir. Você é amante da palavra de Deus, né? Ou como diz o outro, você é simpatizante do Evangelho. Eu quero dizer para você que só isso não basta. Só gostar de ouvir a palavra não basta. A palavra de Deus não nos dá brecha ou abertura para afirmar que simpatizantes chegarão ao céu.
Só chegarão aos céus aqueles que foram transformados pelo poder regenerador do Espírito Santo, aqueles que, consequentemente, desta ação, assumiram e abraçaram o Evangelho de forma verdadeira, aqueles que lutam contra o pecado e confrontam o pecado, aqueles que não somente não medem esforços para fazer a vontade de Deus. Estar divididos entre Deus e os deuses, de próprio cunho, própria vontade, você nunca deixará os seus deuses. Mas quando o Espírito Santo alcançar seu coração, isso pode acontecer, porque a salvação pertence a Ele. Ele pode sim aplicar no meu coração, no seu coração. Na minha vida já fez, eu creio isso. Na sua vida Ele pode fazer pelos méritos de Jesus Cristo. Portanto, não seja um ouvinte da palavra de Deus, simplesmente. Não seja um simpatizante do Evangelho. Que a graça de Deus te alcance. Que a graça de Deus te dê vida, vida com abundância. Que o Espírito Santo faça na sua vida a transformação e você seja assim uma nova criatura, um adorador perfeito e verdadeiro, nosso Deus, o Deus único, aquele que é digno de toda honra, glória e louvor. Portanto, nesta noite, minha oração, meu desejo é que Deus nos abençoe e nos guarde. Que Deus nos encontre lutando contra o pecado e ao mesmo tempo confrontado o pecado na minha vida e na vida do outro. Porque muitas vezes é fácil eu olhar o pecado do outro e não olhar o meu, mas também preciso confrontar o meu pecado. Eu não posso enxergar o cisco na frente do olho do outro, enquanto existe uma trave no meu olho. Então eu preciso também analisar a mim mesmo, examinar a mim mesmo, diz a Escritura, examine a ti mesmo. Portanto, que Deus nos abençoe e Ele nos faça então, ou nos encontre, confrontando o pecado na minha vida, na vida do outro, mas sobretudo lutando contra esse pecado, porque nós somos libertos pelo sangue poderoso e purificador de Jesus o justo, de Jesus o nosso Deus. A Ele a glória, a Ele louvor para sempre e eternamente. Amém. Vamos orar mais uma vez. Deus santo, Deus justo, Deus maravilhoso, Deus que por amor nos elegeu, nos escolheu antes da fundação do mundo. Louvado, bendito seja o teu santo nome. Ó Deus, além de nos escolher, de nos redimir, além de nos adotar em Jesus Cristo, além de nos purificar os pecados, o Senhor nos selou com o Espírito Santo, deu-nos dons espirituais e nos capacitou para um viver que de verdade agrade o Senhor. O Senhor nos capacitou para um viver de luta contra o pecado. O Senhor nos capacitou de um viver com discernimento e também na autoridade de Jesus para confrontar o pecador no seu pecado. Então, em nome de Jesus, que o Senhor encontre a minha vida e dos meus irmãos nessa prática. Que o Senhor não nos encontre aí, meus queridos, como fez Davi diante do pecado do seu filho com a sua irmã. Davi fez vista grossa, ele não corrigiu o filho, e isso resultou em mais homicídio, em mais tragédia. Sejamos como João Batista, Deus. E nós, é lógico, de forma bem polida, de forma bem educada, sem grosseria e sem violência, nós possamos chegar diante das pessoas, as quais temos conhecimento do seu erro, e mostrá-las do perigo que elas incorrem no seu pecado. Porque toda alma que pecar, essa também morrerá. Porque o salário do pecado é a morte. Mas Jesus nos oferece a vida gratuita por meio da sua morte naquela cruz. E nós então, como igreja, possamos apresentar esse Jesus vivo, esse Jesus soberano, esse Jesus poderoso, que pode resgatar o pecador do seu vil pecado. Então, Senhor, nos encontre em nome de Jesus, fazendo o que devemos fazer, levando a palavra de arrependimento, levando a palavra de abandono ao pecado, levando a palavra de que os homens aproximem-se do Senhor pelos méritos de Jesus Cristo. Oh Pai, nos perdoe às vezes que nós não agimos assim, nos encoraja, nos habilite cada vez mais, para que possamos sermos encontrados ativos, fazendo a sua vontade. Eu quero também, Senhor, mais uma vez orar por nossa igreja, cada família representada, Senhor, da nossa igreja, em nome de Jesus, cada lar, visite com tua graça, com o teu poder, com a tua misericórdia, fortaleça, sustenta, guarda, dê a provisão, tira a ansiedade, tira o medo, e aumenta a fé em nome de Jesus, sobretudo aumenta a dependência do Senhor. Em nome de Jesus, nossas crianças,
nossos juniores, os adolescentes, os jovens, as senhoras e os senhores, os anciãos, todos sem exceção, que a tua mão seja sobre eles, Pai bendito, fortalecendo para a glória do teu santo nome. Também, Senhor, te peço pelos enfermos, que a tua mão traga cura, leve a cura, que a tua mão fortaleça esses irmãos, reerguendo-os do seu leito de enfermidade, para que possam continuar servindo ao Senhor e com muita alegria. Também te peço, Senhor, que nesta pandemia o Senhor seja glorificado, que o Senhor seja reconhecido como Deus único e verdadeiro, e sobretudo, que a igreja possa pregar, Espírito, ao mundo e confrontar o mundo na sua incredulidade. Deus, o mundo tem sido a medicina, a esperança do mundo tem sido a medicina, mas nós sabemos que a esperança está no Senhor. O nosso socorro está no Senhor, Criador dos céus e da terra. Então, como igreja, possamos confrontar esse pecado e que nós não sejamos encontrados na incredulidade, na apostasia, em nome de Jesus. Eu oro, eu agradeço, em nome daquele que morreu sim, mas ressuscitou, vivo está e certamente voltará, o nosso Senhor e Salvador bendito Jesus Cristo. A Ele a glória. Amém, amém e amém. Amados irmãos, povo de Deus, povo chamado para pregar a palavra, mesmo em meio à perseguição, ide em paz, fique em paz. E que a graça do Senhor Jesus Cristo, que o amor bondoso de Deus, o nosso Pai, e as ternas consolações do Espírito Santo, repousem sobre vós, sobre nós, sobre todo o povo de toda a face da terra, nos capacitando, nos habilitando a confrontarmos o pecador em seu pecado, a pregarmos o Evangelho verdadeiro, aguardando com paciência e alegria a volta maravilhosa e majestosa de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Maranata, vem, Senhor Jesus. Amém, amém e amém. Deus abençoe, em nome de Jesus. Vamos agradecer mais uma vez os nossos irmãos colaboradores, os irmãos Cássio, Daniel, Rafael e a Gisele, que nos auxiliaram nesta noite. Deus recompense em nome de Jesus. Também agradecer aos irmãos que estão acompanhando esse trabalho pela internet, que ajudem-nos a semear este Evangelho verdadeiro, esta palavra verdadeira, em nome de Jesus. Lembrar os irmãos que amanhã começaremos então na semana de oração, de segunda a sexta, pelo aplicativo. A igreja está sabendo, ciente como funciona. Então, as sociedades internas dirigirão os cultos juntamente com o conselho. Então, você é convidado a participar conosco e, mais do que isso, participar, a disseminar esse trabalho em nome de Jesus. Deus abençoe, Deus nos guarde em nome de Jesus. Amém.